Graças a Deus. Sendo assim, nós prosseguimos hoje no nosso estudo daquela série em que Davi derrota o gigante Golias. E já avançamos na parte de número 5. A referência bíblica de hoje está aí, 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 15 até o 19. Eu vou lendo pausadamente e vou lhe trazendo a explicação. Aí diz o verso de número 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O versículo 15, a Bíblia diz que ali no período da guerra, o Davi ele ia até as fileiras do exército de Israel e voltava para cuidar do rebanho, apacentar as ovelhas do seu pai. Ele ia para levar mantimento para os seus irmãos e também para outros soldados que eram amigos e conhecidos do seu pai. O que me vem aqui como lição é que o Davi tinha um cuidado especial pelo rebanho, pelo gado, que era a herança da sua família. E eu até, sendo usado por Deus, eu digo que a melhor demonstração que nós podemos dar de amor a Jesus é apacentarmos as ovelhas, é cuidarmos daqueles a quem Deus confia em nossas mãos. Foi exatamente isso que Jesus disse para Pedro logo depois de ter ressuscitado. Por pelo menos 3 vezes ele inquiriu o apóstolo e disse: tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí então o mestre diz: apacenta as minhas ovelhas. A segunda vez, apacenta as minhas ovelhas. E a terceira, apacenta os meus cordeirinhos, que são aquelas ovelhinhas menor que na caminhada, às vezes o pastor tem que pegar ela no regaço, no colo, para que ela consiga então andar em caminhos dificultosos. Cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Caso você não tenha ciência, você é pai de família, você é pastor da sua casa. Você é como se fosse um guia que tem a responsabilidade de cuidar, de nutrir, manter ali as coisas em perfeita ordem, para que não falte nada a ninguém, proteger a sua família de qualquer ataque do maligno. Você, mãe de família, você pode ser a pastora da sua casa. Sim, a Bíblia fala que a Raquel, a esposa de Isaac, ela era pastora e foi lá apacentando o rebanho que ela então foi encontrada e depois casou-se com ele. Cuide da sua casa, cuide da sua família, até mesmo o local de trabalho. Se você é um empreendedor e você tem funcionários ali às suas ordens, aquele é o teu rebanho. Se você fizer vista grossa, se mostrar indiferente, o rebanho vai morrer, o rebanho vai perecer. Então nós vemos em Davi essa preocupação, esse cuidado que ele tinha para com a herança do seu pai, para com as riquezas, a fazenda que o seu pai tinha, isto é, o rebanho. Aqui no livro de Provérbios, eu vou abrir bem rapidinho, Provérbios, capítulo de número 27, eu faço questão de mostrar isso aqui, porque tem tudo a ver com o que eu estou falando, versículo 23, Provérbios 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Isso daqui é mandamento do Senhor para nós. Procura conhecer o estado das ovelhas. Pai, mãe, procure saber como seus filhos estão. Marido, procure saber como está a sua esposa. Esposa, procure saber como está o seu marido. Se você não mostrar esse carinho, esse cuidado pela tua família, quem é que fará isso por você? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o teu gado. O teu coração tem que estar sobre o teu negócio, sobre o teu gado. Você não deve ficar agora querendo cuidar da vida dos outros, não. Cuide da sua, que já é grande a responsabilidade que você foi incumbido de tratar.
Aí diz o versículo de número 24, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? O Davi sabia disso. Ele sabia que tudo que a família dele tinha era um pedaço de terra e aquele rebanho. Se ele não cuidasse do rebanho, o rebanho morreria, ele não teria mantimento, os filhos dele não teriam mantimento. Aí diz o versículo de número 25, quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Aqui a Bíblia mostra o que o pastor fazia. Ele conduzia a ovelha onde tinha pastos verdejantes. Não ia levar ela no deserto, por caminhos onde elas se machucariam. Não, o pastor levaria ela sempre onde havia novidade do campo, os renovos, onde a erva produzisse. Aí diz o versículo 26, os cordeiros serão para te vestires. Olha a recompensa. Se ele cuidasse bem daquelas ovelhas, as ovelhas iam vestir ele no tempo do frio, no tempo do inverno. E os bodes para o preço do campo. Os bodes ali, eles seriam contados como a riqueza, como o preço do campo dele. Aí diz o versículo 27, e haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das suas criadas. Graças a Deus. Ele cuidaria bem das ovelhas e as ovelhas trariam para ele o retorno, na época do inverno, dando a ele a lã, aquelas roupas quentes, para que ele não morresse de frio, de hipotermia, e também dando a eles o mantimento. O leite das cabras seria o mantimento, depois ele ia manufaturar aquilo e fazer o queijo com aquilo. Então, tudo isso era porque ele demonstrava um carinho, um cuidado com as ovelhas do seu pai. E aí haveria sustento para a casa dele e para as criadas também. Eu me lembro aqui daquele caso da palavra de Deus em que um centurião que cuidava de 100 soldados romanos, ele foi até Jesus pedindo que Jesus curasse o seu criado que estava entre a vida e a morte. E aí Jesus, se aproximando da casa, ele diz, eu não sou digno nem que o senhor entre da minha morada, mas diga uma palavra e o criado será sarado. Você já ouviu essa palavra inúmeras vezes, mas uma lição que eu sempre recebo quando eu leio e medito nela, é que aquele centurião sabia que os soldados que ele tinha debaixo das suas ordens eram as ovelhas do rebanho dele. Ele era um pastor de 100 ovelhas e tão logo que uma ficou doente, ele se importou com ela e foi a Jesus em busca da cura, em busca da solução. Então, a primeira lição aqui, voltando em 1 Samuel, é cuide das ovelhas, cuide do teu rebanho, da tua casa, da tua família, porque o retorno será muito grande para você, em o nome de Jesus. Aí diz o versículo de número 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Tanto na parte da manhã, como na parte da tarde, o Golias se apresentava no arraial e desafiava o exército de Israel. É exatamente isso que tem acontecido com você, caro amigo e cara amiga telespectador. Talvez você tenha dito, Satanás tem me afrontado, pastor, dia e noite. Eu tenho vivido perturbado, inquieto e agitado, eu tenho sido afrontado no local de trabalho, eu tenho sido afrontado na escola onde eu estudo, se eu estou falando aqui com jovens, universitários, eu tenho sido afrontado com pessoas até da minha família, de dia e de noite. É o que acontecia com o povo de Israel. Talvez você diz, eu tenho sido afrontado aqui no hospital, no leito, com más notícias de que o meu quadro clínico está regredindo, indo de mal a pior. É as afrontas do maligno para te desanimar, para deixar você aborrecido, cabisbaixo. Aí diz o versículo de número 17, e disse Jessé a Davi seu filho, toma, peço-te para teus irmãos, uma medida de grão tostado e 10 pães,
e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos ao ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. A gente observa aqui a fé e o cuidado que Jessé tinha para com os seus filhos. Os seus filhos estavam lá na guerra, em serviço militar, e pelas mãos do menorzinho, Davi, ele levava pão, mantimento, ele levava leite, ele levava 10 queijos, dava na mão do capitão de 1000 soldados, para que aqueles homens comessem e fossem reanimados. Se o Jessé mandava mantimento para os seus filhos, é porque ele acreditava que os seus filhos estavam vivos na guerra, não é verdade? Ele não ia mandar mantimento pelas mãos de Davi, o mais novo, se ele fosse um pessimista ou achasse que os filhos poderiam morrer na guerra. Então, o Jessé era uma pessoa de fé. Ele acreditava que os seus filhos, Eliabe, Abinadab, Samar, estavam na linha de frente guerreando e eles seriam guardados e protegidos pelo Deus de Israel, o guardião de Israel que não dormitaria, mas que estaria à frente deles, estaria na retaguarda, os protegendo. Ô, meu amigo, minha amiga, é essa fé que você tem que ter no seu coração. Você criou filhos não para eles ficar sob a sua tutela a vida toda, não. Tem um salmo que diz que os filhos eles são flecha na aljava. Ninguém coloca a flecha na aljava para ficar ali por toda a vida, não. A flecha tem que ser colocada no arco e ser lançada ao mundo. Você, pai, mãe, não seja super protetor. Você criou filhos para a guerra da vida, para lançá-los a fim de que eles alcancem os alvos e os objetivos que você não alcançou ainda. Alguns pais ainda não amadureceram nesse sentido. E o filho está lá com 30 anos e diz, meu bebezinho ou minha bebezinha. Não, já está numa idade em que ele é autossuficiente para seguir a sua vida, tomar as suas decisões. Ah, pastor, mas esse mundo é mau. O Jessé acreditava que os filhos dele estariam na guerra e Deus os protegeria. Acredite que Deus está protegendo a sua casa, está protegendo a sua família. Não perca noites de sono com medo acerca de que eles sejam atingidos ou padeçam. Não, Deus está cuidando de você, dos seus filhos e da sua família. Pai, mãe, é o que Ele está falando com você. E para a gente encerrar, o versículo 19 diz, e estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. A batalha se deu aqui nesse lugar, que era chamado Vale dos Carvalhos. Eu já falei aqui em outra ocasião que o carvalho é uma árvore peculiar. É uma árvore que quanto mais tempestades recebe sobre si, mais ela se firma na terra, as raízes vão se espalhando e abraçando as rochas. A batalha, a peleja contra os filisteus foi no Vale do Carvalho. Isso daqui é instrutivo, porque a vida é assim. A vida tem lhe dado limões, diz um ditado aí, faça limonada com esses limões. Estão jogando pedras em você, então faça dessas pedras uma escada pelas quais você vai subir e galgar níveis maiores. É o que Deus está falando. No Vale dos Carvalhais, Israel estava pelejando contra os inimigos. Seja você como carvalho. Quanto mais tempestades e intempéries vier, mais firme e mais forte você estará em Cristo, em nome do Senhor. Deixe-me orar agora, Pai. Eu apresento a Ti agora todos os amigos e amigas que estão nos assistindo e há pessoas que estão em uma guerra, em uma peleja na área da saúde, na vida sentimental, conjugal, familiar, financeira e por mais difícil que pareça ser essa batalha, essa pessoa não vai sucumbir, ela não vai se entregar, muito pelo contrário, essas tempestades vão dar a ela nutrientes e condições para que ela se firme ainda mais em Cristo Jesus. Eu oro para que essas pessoas abracem a rocha da salvação, de tal maneira que elas se tornem
irremovíveis, ó Pai, diante de qualquer intempérie, diante de qualquer tempestade, que essa pessoa se torne intacta, ilesa, irremovível. Eu oro para que a fé dela seja mais preciosa do que foi outrora, do que foi ontem, e isso para a tua glória. Oh, meu Deus, que nós sejamos como Davi, que tinha um carinho, um cuidado especial pelas ovelhas do seu pai. Ele sabia que é daquelas ovelhas que viria lá no inverno, meu Deus, as roupas que o aqueceriam, uma lã. Ele sabia que eram das cabras que ele apacentava, que viria o leite. Ele então fabricaria o queijo. Ah, meu Deus, ele sabia que dos bodes viria também a riqueza do campo. Ah, meu Deus, eu oro para que essa pessoa cuide da sua casa, cuide da sua família, do seu local de trabalho, de tudo que o Senhor confiou na mão dela. Que não sejamos indiferentes e negligentes acerca das coisas que o Senhor nos tem confiado, e que haja em nós essa fé que houve em Jessé, a ponto de saber que o Senhor estava cuidando dos seus filhos. Haja vista que ele enviava constantemente mantimento aos seus filhos na guerra, porque ele sabia que o Senhor estava protegendo-os. Caso contrário, ele não levaria, pois aí então acharia que os filhos estavam mortos. Oh, meu Deus, eu oro para que essa pessoa creia que o Senhor está guardando o lar, está guardando os filhos, sim, está livrando de todos os males, e toda e qualquer operação do maligno na vida e nos caminhos dessa pessoa, as afrontas diárias que vêm de manhã, que vêm de tarde. 40 dias o Golias se colocou afrontando Israel. Talvez com algumas pessoas é 10 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses que o inimigo está afrontando ela, mas esse gigante cai por terra, pois na autoridade que é no nome de Jesus, eu digo, o gigante da doença, da miséria, do sofrimento, cai por terra da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças a Deus. Eu creio que o Senhor lhe alcançou através dessa palavra, dessa oração.